E aí pessoal, Surreal Portes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula. E olha só, a gente está chegando na metade do ano de 2020, mas ainda dá tempo de você ganhar dinheiro com Day Trade se você fizer exatamente o que eu vou te mostrar aqui ao longo dessa aula. Cada decisão que eu tomo é calculada. É preciso saber onde entrar e aonde sair. A recompensa por saber essa resposta é ilimitada. Você precisa reagir com a cabeça, não com as emoções. Estar sempre no controle. A liberdade que você sempre sonhou pode estar na palma da sua mão. Alguns nos chamam de big players, outros nos chamam de insiders. Nos chame do que você quiser, mas nós somos os traders de elite. Então olha só, um dos principais problemas de quem quer ganhar dinheiro no mercado financeiro e não consegue é não ter um caminho específico para poder chegar no objetivo que se está em busca. Por exemplo, seja qual for o objetivo que você queira, eu tenho certeza que ele sempre vai estar relacionado a ganhar dinheiro, a ganhar consistência e a ter sucesso no mercado financeiro. Normalmente é sempre esse tipo de objetivo que as pessoas têm quando querem trabalhar com day trade. Só que para você conquistar esse objetivo e trilhar esse caminho em direção a esse objetivo, você precisa saber quais são os passos que você precisa dar. Porque caso contrário, se você der um passo errado, você vai pegar um outro caminho e aí vai sair da sua rota em direção ao seu objetivo. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas têm um objetivo, só que elas não sabem como chegar lá e eu quero te ajudar com isso nesse vídeo. Antes de começar, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever, para que você seja notificado sempre que eu postar uma aula nova. Aproveita também e já deixa o joinha aqui no vídeo e comenta aqui embaixo caso você sinta que tem alguma dúvida com relação a essa aula. Então, olha só, em tempos de coronavírus, em tempos de extrema volatilidade do mercado, você precisa entender exatamente isso. Uma das principais armas de um trader, a principal fonte de oportunidades é volatilidade. O mercado financeiro, ele sobe e desce o tempo inteiro. Só que a sua principal oportunidade, o seu principal ponto de entrada vai ser sempre naquelas ocasiões onde o mercado apresenta mais volatilidade. Por exemplo, se você for olhar um ativo que tem pouco volume e pouca volatilidade, provavelmente você não vai encontrar muitas oportunidades no day trade. Pode até encontrar no swing trade, trades que duram mais de um dia, algumas semanas, ou talvez até no longo prazo, através do buy and hold. Mas no day trade, volatilidade é um dos principais objetivos e oxigênios do nosso trabalho. Por isso é importante que você saiba como utilizar a volatilidade ao seu favor. A principal vantagem da volatilidade é que muitas oportunidades se tornam visíveis caso você saiba localizá-las. A principal desvantagem da volatilidade é que quanto mais oportunidades existem, mais oportunidades ruins também vão existir. E aí vai de você saber filtrar as melhores delas para poder entrar e sair no lugar certo. Uma das principais coisas que você tem que saber fazer quando você está em um mercado que está muito volátil, como é o caso do mercado brasileiro, por conta dessa crise do coronavírus, está tendo muita volatilidade no mercado, é saber fazer operações que a gente chama de scalper. O que seria operações scalper? Operações scalper são aquelas operações ultra rápidas que muitas vezes duram alguns segundos. Por exemplo, você entrar e você sair, questão de 2, 3 segundos depois e capturar uma pequena quantidade de pontos, mas que dependendo do tamanho do seu aporte, tamanho do seu investimento, representam um valor, um lucro bem grande. Dá só uma olhada aqui o que significa um scalper. Olha só. Vender aqui, colocar o meu alvo já para sair agora com 140. Isso é um scalp, tá? Entrar e sair rapidinho. Agora, eu estou vindo realmente com um candle a favor do movimento principal do ativo. Aqui já foi feito um trade, tá? Não sei se você viu quão rápido foi. Quando esse candle aqui fechar, eu vou lá e entro mais uma vez para continuar essa movimentação de baixa. Vamos lá, ultrapassou, vendi. Na hora que ultrapassou, eu vendo. Tem que ser rápido aqui. Stop aqui vai acima do candle, tá? Alvo para 100 pontos. Alvozinho, scalpzinho de 100 pontos no índice. Posso sair antes também se eu quiser.
Trailing Stop acionado, tá? O mercado já está descendo com o meu stop aqui. Perfeito, pegou o alvo aqui e zerou. Alvozinho de 100 pontos para fazer esse scalp. Isso é um scalper. Agora, para você poder utilizar scalper ao seu favor, você precisa entender estratégias que estão relacionadas a essa modalidade chamada scalper. E eu tenho duas estratégias que você pode utilizar com base em scalper, que por sinal, hoje em 2020, especificamente nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, acabaram se tornando provavelmente as duas estratégias mais famosas do mercado financeiro inteiro. Uma dessas estratégias é a famosa MRS, que eu apresentei durante a Semana Trader de Elite que aconteceu no mês de abril. E outra estratégia é a famosa e renomada 4 passos da continuidade. Essas duas estratégias são variações uma da outra, mas que se você souber localizar o ponto de entrada através dessas estratégias, você consegue ganhar muito dinheiro, tanto no scalp, como também em qualquer outro tipo de modalidade que você queira fazer. Pode até ser, por exemplo, no swing trade, trades de alvo maiores. Mas já que a gente está falando de day trade, operações de entrada e saída dentro do mesmo período, e especificamente de scalp, utilizando a volatilidade no mercado, essas duas estratégias, a MRS e a 4PC, são extremamente lucrativas para você começar a aplicar e utilizar no seu dia a dia. Dá uma olhada nos resultados que os meus alunos estão tendo aplicando essas duas estratégias. Olha só. Tá, então, meta batida, 11 horas, 7/5/2020. Hoje fiz 6 operações, 3 no dólar e 3 no índice, está aí 150 pontos, 3,5 pontos, 3,5 pontos, 170, 3 e 165. Chegando aqui, 6 operações, 100% de acerto hoje. Usando a estratégia que a gente tem aprendido aí no Trade de Elite e colocando em prática com muita tranquilidade, esperando o mercado confirmar, sem passar sufoco. E um grande abraço a todos, um dia de sucesso para vocês. Então, beleza. Como que funciona essas duas estratégias? Porque como eu te falei no início desse vídeo, ainda dá tempo, apesar de a gente estar na metade do ano, ainda dá tempo de você ganhar dinheiro ainda esse ano, em 2020, com essas duas estratégias. Primeiro de tudo, você precisa entender o seguinte: as duas funcionam com base em gráfico. Você deve saber que a maioria das pessoas, a maioria dos traders utilizam gráficos para poder identificar um ponto de entrada e um ponto de saída. Portanto, você que está querendo ganhar dinheiro, você precisa utilizar a mesma ferramenta que todo mundo. Se tu não utiliza gráfico, você precisa utilizar gráfico também. E essas duas estratégias são com base em gráfico. A estratégia do MRS, ela se divide em 3 passos e funciona exatamente assim. Olha só. O primeiro passo da MRS, que significa o M, é você identificar qual é o movimento principal que o ativo está tendo. O segundo passo, que é o R do MRS, é você identificar o rompimento que o ativo vai mostrar. E o terceiro passo do MRS é você identificar o sinal de entrada que o ativo vai demonstrar logo após o rompimento. Então, basicamente, funciona assim. Você deve saber que o mercado se movimenta em 3 direções. Ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está indo para os lados de forma lateralizada, que chama consolidação. Quando o mercado está subindo, isso se chama tendência de alta. Quando o mercado está descendo, isso se chama tendência de baixa. E é durante esses 2 movimentos de alta e de baixa que a gente identifica o MRS. Primeiro passo, o M, é você identificar o movimento principal do ativo. A gente está subindo ou a gente está descendo? A partir do momento que você identifica o movimento principal do ativo, e caso você esteja se perguntando como que a gente sabe disso, você diminui o gráfico, você tem uma visão mais abrangente do gráfico, com um zoom diminuído. Quando você está olhando o gráfico muito perto, você talvez não consiga identificar para que lado que a gente está indo, porque tem muita informação desencontrada. Quando você expande o gráfico, você consegue ver claramente a direção, se é para cima ou para baixo, ou para os lados. Digamos que o mercado esteja indo para cima, uma movimentação de alta, a famosa tendência de alta. Esse é o primeiro passo, identificar o movimento, o M. O segundo passo é a gente identificar o rompimento. Quando o mercado está subindo, vai ter uma hora que o mercado vai descer e depois vai continuar subindo. Esse movimento de descida, ele deixa um pico ali em cima. Funciona mais ou menos assim, olha só. O mercado está fazendo uma movimentação de alta e aí ele começa a descer. Esse daqui é o que a gente chama de pivô. Esse aqui é um pivô. Quando o mercado está continuando esse movimento de alta, para ele continuar subindo, ele tem que ultrapassar esse ponto aqui de pivô, certo? Quando ele ultrapassar, vai acontecer o R.
que é o rompimento, que a gente chama de rompimento quando ele ultrapassa um pivô anterior. E aí, quando ele está aparecendo no rompimento, quando surge o rompimento, exatamente nesse momento, quando surge o rompimento, você vai aguardar um sinal de entrada. E qual é esse sinal de entrada? O sinal de entrada é qualquer coisa. Simplesmente, na hora que rompeu, você vai lá e entra. O rompimento em si já é basicamente o sinal de entrada. Você pode aguardar diversos outros, pode aparecer um padrão de candle, pode aparecer um candle de força, pode aparecer um harami, pode aparecer um engolfo de alta, pode aparecer qualquer coisa que te identifique que o mercado vai romper e vai confirmar esse rompimento. O MRS funciona assim, 3 simples passos. Primeiro, tira o zoom do gráfico, vê para que lado que a gente está indo para cima ou para baixo. Após isso, olha o rompimento. Quando você identificar o nível de rompimento, você aguarda o mercado ultrapassar esse rompimento e aí você simplesmente entra. Basicamente, é uma estratégia de rompimento, só que como o mercado está com muita volatilidade, como eu te falei aqui, por conta do coronavírus, por conta de toda essa doideira que está acontecendo no mercado financeiro, quando tem muita volatilidade, acontecem diversos rompimentos. Então, você pode entrar diversas vezes no mercado e com isso você vai encontrar diversas oportunidades de entrar várias vezes e sair várias vezes. No entanto, quanto mais você ficar afiado no MRS, melhor vão ser as suas entradas e mais filtradas e otimizadas elas vão ser. Só que eu te falei que tem 2 variações, tem algumas variações dela e outra é a formação do 4 passos, que é o famoso 4PC que eu te falei. O 4PC é uma variação do MRS, funciona assim, 4PC. Significa que são 4 passos para o preço continuar movimentando. O primeiro passo é o seguinte, aqui estão os 4 passos. Ó. O primeiro passo é você identificar o movimento. Está indo para cima ou para baixo? Após identificar o movimento, você identificar a estrutura do mercado. O que significa uma estrutura? Uma estrutura é isso daqui. Ó. O mercado está subindo. Isso daqui é uma estrutura de alta. Quando a gente deixa níveis um pouco mais altos do que os outros. Isso aqui é uma estrutura de alta. Uma estrutura de baixa é ao contrário, é quando o mercado deixa pontos mais baixos do que os outros. E aí está descendo. Então, a partir do momento que você identificar uma estrutura a favor do movimento, você vai encontrar um sinal que vai ser um rompimento através de um candle de força. De forma específica, funciona assim. Olha só, a gente vai identificar o movimento de alta, certo? Aí o mercado vai descer. Quando ele voltar a subir, quando isso daqui for rompido por um candle de força, exatamente desse jeito aqui, ó, o rompimento vai se dar através de um candle de força, que é um candle grande, você vai aguardar esse candle para você comprar. E aí você simplesmente vai seguir o 4º passo do 4PC, dos 4 passos da continuidade, que é entrar na operação. Então, o 4PC é uma estratégia, é um setup de continuidade de movimento. A partir do momento que você identificar para que lado que a gente está indo, se é para cima ou para baixo, através de tirar o zoom do gráfico, você vai identificar a estrutura. Uma estrutura tem que ser em harmonia, a favor do movimento principal. Então, se o mercado está subindo, você quer identificar uma estrutura de alta, que são topos e fundos mais altos. Se o mercado está descendo, você quer identificar uma estrutura de baixa, que são topos e fundos mais baixos. Quando você identificar a estrutura, você vai encontrar um sinal, que é o candle de força, e ele vai romper. É como se fosse o rompimento do MRS, só que o rompimento lá no MRS é qualquer candle. O rompimento no 4PC é através de um candle de força, uma vela grande, e quando ela for rompida, você vai para o 4º passo, que é entrar no trade, ajustar o seu stop e o seu alvo. São 2 estratégias que estão funcionando muito, e por conta de estarem funcionando muito, muitas pessoas estarem me repostando todos os dias no Instagram, mostrando resultados com base nessas estratégias, por isso elas acabaram se tornando muito famosas no mercado financeiro inteiro. E por isso que você, se quer ganhar dinheiro ainda em 2020, tem que aplicar elas. Só que, além disso, é importante que você se atente a uma outra coisa, que é o seguinte. Existem algumas plataformas que te dão esse tipo de funcionalidade, que é o famoso Trailing Stop. O que significa o Trailing Stop? Bom, o Trailing Stop é quando você entra numa operação e você define o seu alvo e você define o seu risco. Né? O seu risco é o que a gente chama de Stop Loss. Algumas plataformas, inclusive a minha plataforma, ela tem a funcionalidade do Trailing Stop. O que significa isso? Quando você define o seu stop, o seu risco, à medida que o mercado vai se desenvolvendo a favor do seu trade, digamos que eu comprei e o mercado comece a subir, se eu ativar o Trailing Stop, o meu stop automaticamente vai começar a subir junto para acompanhar esse preço, até que vai chegar um momento onde
o meu stop, que estava lá embaixo, vai estar acima do meu ponto de entrada e aí, a partir de então, eu não tenho risco nenhum no trade. Então, o Trailing Stop é uma ferramenta, uma funcionalidade de algumas plataformas para te zerar o risco, para te proporcionar você ter um trade sem risco nenhum. No entanto, é importante que você saiba utilizar isso da forma correta. Recomendo que você veja como que você faça isso na sua plataforma. Tem Trailing Stop, por exemplo, na minha, a plataforma da Trader Evolution. Agora, um outro ponto muito importante é esse daqui. Tempos gráficos, tá? Tempos gráficos. Você deve saber que no mercado financeiro, quando a gente está utilizando análise gráfica, cada gráfico tem uma configuração diferente. Cada gráfico tem um tempo diferente. Cada vela se forma através de uma minutagem diferente. Isso se chama tempos gráficos. A gente tem o gráfico de 5 minutos, a gente tem um gráfico de 1 minuto, a gente tem um gráfico de 10 minutos, de 15 minutos, de 4 horas e por aí vai. Os gráficos a gente mais utiliza, tanto para essas duas estratégias, da MRS e o 4PC, como para qualquer outra estratégia no day trade, é o gráfico de 5 minutos e é o gráfico de 1 minuto. Só que aí tem a grande sacada e o pulo do gato. Olha só, a gente utiliza o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto para abrir operações, para fazer os trades. E a gente utiliza o gráfico de 15 minutos para identificar se o mercado está subindo, ou se está descendo, ou se ele está indo para os lados. Então, o gráfico de 15 minutos ele nos dá a direção, a movimentação principal do ativo. Lembra quando eu estava te falando das estratégias que o principal passo é você tirar o zoom do gráfico e descobrir se está indo para cima ou para baixo? A melhor forma de você fazer isso, além de tirar o zoom do gráfico, é você colocar no tempo gráfico maior, que é o gráfico de 15 minutos. E aí vai ficar muito mais fácil de você perceber se a gente está subindo ou se a gente está descendo. Quando você identificar isso, aí você muda para o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto, dependendo da sua escolha e daquele que você mais gostar, para você poder aplicar a estratégia e poder identificar o seu ponto de entrada. Então, olha só, muitas pessoas me perguntam, Portes, quanto tempo leva para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Será que eu vou levar muito tempo? Quantos meses, quantos dias, quantas semanas leva para realmente começar do zero e começar a ganhar dinheiro? Eu diria que isso é uma pergunta muito relativa, porque cada pessoa tem um tempo, uma curva de aprendizado e aceleração diferente. No entanto, o tempo que leva para você sair do zero e começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro é o tempo que leva até você encontrar estratégias que geram resultados. E adivinha, eu acabei de te apresentar duas. Então aplica elas à risca, exatamente como eu te mostrei aqui, e tenha sempre disciplina e comprometimento para seguir tudo realmente à risca, porque o pior problema da maioria dos iniciantes é ter um setup calibrado e configurado e querer inventar alguma coisa nova. Ah, vou adicionar uma média móvel aqui, vou adicionar um indicador, vou adicionar um volume at price, vou adicionar um volume, vou adicionar alguma coisa para ver se realmente isso aqui vai dar certo. Então, se você quer consistência, aplica aquilo que dá consistência. Se você quer ganhar dinheiro, aplica aquilo que dá dinheiro. Se você quer ser um trader de elite, aplique e faça exatamente o que os traders de elite fazem. E se por um acaso você não entrou para a minha mentoria, que eu fechei as inscrições agora em abril, lá para o final do ano, você vai ter uma nova chance. E aí sim você vai ter muitos mais detalhes para poder viver de bolsa de valores e se tornar um trader de elite. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo se você vai ganhar dinheiro ainda em 2020 no Day Trade e comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula então. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!